Olá pessoal, meu nome é Aglailson, estamos iniciando mais um quadro do Gente que Transforma do nosso canal Alimentando Corações. E hoje estou aqui no Conselho Nova Vida Convida, no Parque Santa Filomena, no Grande Anguruçu, junto com Davi. Davi, que é presidente dessa instituição. Quero agradecer muito aqui pela acolhida, Davi, e também agradecer o trabalho que você faz. Explicando aqui para o Davi o que é o Gente que Transforma. É um canal que nós ouvimos lideranças comunitárias, pessoas que têm trabalhos sociais dentro das comunidades e que ajudam a transformar a realidade das pessoas. Eu queria que você pudesse se apresentar aqui, dizer o que eu Convida e o trabalho que você, quando é que você iniciou sua militância social, e você pudesse apresentar aqui para as pessoas que irão nos assistir. Tentar ser bem breve aqui para falar do Convida. Convida é uma instituição, tem mais de 20 anos já. Comecei aqui desde a fundação, mas comecei como um educando, né? Vim aqui para jogar bola. A minha família é uma família inscrita, né? O Convida é uma instituição, uma ONG, né? Fundada. Na época tinha o apoio da Visão Mundial, que a Visão Mundial trazia esses patrocinadores através de país, né? O país aqui do Convida era a Austrália na época. E assim, comecei como educando, te falei, me tornei um educador dessa instituição, né? Dentro do esporte. E após passar um tempo, hoje estou presidente dela. Então, minha formação toda dentro dessa instituição, a instituição ajudou até na minha faculdade, toda a minha formação, não só na parte esportiva, mas na minha teoria, na minha parte política, foi dentro aqui, porque a gente tinha que participar das capacitações, certo? Eu dava aula de capoeira e tinha que trabalhar dentro na minha aula, os temas, né, que são os temas transversais que a gente chamava, desde a parte da política, da mulher, da juventude, igualdade racial, tudo isso dentro da atividade da capoeira em si. Então, com isso, a gente conseguiu transformar muita gente. Estou falando só da capoeira, uma das atividades do Conselho Nova Vida. Então, essa instituição ela é formalizada em 2001. De lá para cá, essa instituição conseguiu ter uma expansão imensa aqui dentro do Grande Anguruçu. O Convida, ele tem uma parceria, a gente conseguiu criar uma rede de articulação que foi muito falada na época, que é a REAGE, a unificação das lideranças comunitárias, dos sócios fundadores dessa instituição, e a gente conseguiu muita coisa para essa comunidade, desde creches, escolas, estradas e outros setores também. A gente conseguiu juntar aqui dentro dessa instituição, eu acho que todos os secretariados na época, porque assim, você sabe que naquela época de 2006, até 2010, a violência é muito grande, e o Janguruçu era considerado o segundo, brigando com o primeiro, com a Barra, um dos bairros mais violentos. A gente não queria esse título, né? E aí a gente conseguiu trabalhar algumas movimentações, juntar e fazer essa rede e trazer políticas públicas para cá. Então o Convida faz parte desse grande movimento também. E aí foi passando, a gente está aqui, não sei se eu consegui falar bem da instituição, mas a instituição hoje ela funciona na parte esportiva. A gente tem um grupo de idosos aqui, a gente tem um grupo de mulheres empreendedoras, né, que no caso à frente a Urbaniza é uma das sócios fundadora dessa instituição, ele já foi presidente da instituição também, e até hoje está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu tenho uma assistência também da Helena. A Helena foi coordenadora na época, a gente tinha o apoio da Visão Mundial, né, que a gente perdeu esse apoio em 2016, mas de lá para cá a gente vem se mantendo, né, tentando se manter, e a gente está aqui todo regularizado, bonitinho para as atividades, só que a gente não tem mais um corpo gestor como a gente tinha, né? A gente tinha funcionários, hoje a instituição funciona só com voluntários, mas funciona, as atividades estão correndo, a gente consegue trazendo aqui para a atividade que eu estou à frente. A gente tem um voluntariado aqui que no caso é a Jéssica da luta, né? Dos meninos da capoeira. Levando para a luta, hoje a gente tem um reconhecimento muito grande na luta, né? A gente dá aula de kickbox aqui. Os meninos são campeões cearenses, desde as crianças até os adultos, campeão brasileiro de kickbox, e a Jéssica já foi disputar até o sul-americano, certo? Não foi campeã, mas ela foi vice-campeã sul-americana.
Então a gente tem uma expansão muito grande, né, nessa parte do esporte, é bem reconhecido. A capoeira da gente aqui, a gente consegue fazer uma coisa que dificilmente eu consigo ver em outros bairros. A gente agrega aqui pessoas do Palmeiras, do Barroso, do Maria Tomásia, que do Santa Maria, aqui. Todos aqui nesse mesmo local. As pessoas vêm aqui, se espantam, não conseguem entender como é que a gente consegue agregar pessoas de outros territórios aqui, numa grande festa, e termina tudo em paz, graças a Deus. E a gente consegue fazer isso e a nossa intenção é essa. Certo? A nossa missão diz lá. A gente tenta fazer um trabalho de transformação e essa ferramenta dentro da própria comunidade. A gente utiliza a própria comunidade, os quesitos que a gente tem, para que elas possam ser protagonistas da história que vem fazendo. E o Santa Filomena tem isso. Aqui o grande Palmeiras, que faz parte do Grande Rio Grande do Sul, mas o Palmeiras aqui tem uma história de organização popular muito forte. Sim. Desde os processos que a igreja acompanhava na época, Padre Chico, né, que ajudou muito aqui no trabalho, e depois outras instituições foram. Tem o Banco Palmas também, que é um parceiro importante aqui da comunidade. Então o Palmeiras é um centro vivo de organização popular, de organização social, e o Convida se insere nessa luta do Grande Rio Grande do Sul, não é isso? Sim, se insere sim. Inclusive o Banco Palmas fazia parte da rede de articulação, que era a REAGE, né? E a gente também atendia, na época, com esse apoio da Visão Mundial que a gente tinha aqui no Conselho Nova Vida, a gente atendia 3 territórios. Aqui, o Santa Filomena, a gente atendia o Perimetral, que é o lixão, aí, na época era chamado de Xereba, inclusive lá é uma quadra cheia de mato, que hoje é uma escola chamada Delmer Mini. E o Palmeiras 2, né, que o pessoal não gosta de chamar Palmeiras 2, Palmeiras 1, mas é o Palmeiras 2. A gente tinha um atendimento muito grande. A instituição atendia mais de 3.500 jovens e adolescentes nessas 3 regiões, Santa Filomena, Perimetral e Palmeiras 2. E a gente conseguia fazer um trabalho belíssimo, com a parte esportiva, com a parte de formação. Eu sou fruto disso. É isso que eu ia te perguntar agora, Davi. Você começou falando que você era um dos jovens que eram atendidos aqui pelo Convida, e hoje está à frente do Convida. Você é o presidente hoje da instituição. Então, você de filho passa a ser pai, vamos chamar assim, né? De cria passa a ser um coordenador. Isso também tem a ver com a gratidão com a instituição. Demais, assim, eu acho que... Em algum momento, pessoal, o Davi, em outros momentos, falou que o Convida ajudou a salvar a vida, a sua vida, né? Não só a minha, mas de muita gente. Tem vou falar antes de responder a tua pergunta, vamos falar aqui de um programa que tem aqui chamado Meninos de Deus. O Paulo Show começou aqui, fazia parte desses programas. Paulo Show é que tem um projeto aqui na Areninha, não é isso? Sim, Paulo Show também é da instituição, dos sócios fundadores dessa instituição. E o programa Menino de Deus, inclusive, tem sede aqui também no Convida. A Glailson, ele tem um painel, né? Esse painel eu não gosto muito não, sabe? É um painel assustador. De quantos jovens morreram em menos de um ano. Então você olha para um painel, você vê a foto dos meninos, e todos eles aqui dessa estrutura, dessa nossa comunidade, é assustador. Só que o projeto em si, ele mostra aquilo para ver o impacto, mas a transformação de pessoas por trás disso é bem maior do que aquilo ali. Então isso me inspira, eu acho que é por isso que o Paulinho está aqui até hoje com esse projeto, né? No SED também, o Paulo Show é outro que está aqui feriado, qualquer dia aqui que é marcado ele está fazendo esse trabalho, não tenho para nada esse trabalho dele com os meninos. Tem um contato com os meninos, tenta agora ele está com uma nova metodologia que ele está pegando agora de criança, para a gente não tentar, por exemplo, a gente faz ainda a redução do dano, né, que é o que a gente brigava muito, a gente tenta reduzir o dano, mas se a gente começar da criança como ele está fazendo agora, certo? Ele começa, sem brincadeira, você vir aqui na terça e na quinta, você vai se espantar com essa arinha cheia, é mais de 400 crianças aí, você veio aqui uma vez,
Vim. Nós fizemos uma visita aqui com a primeira-dama da Assembleia, a dona Cristiane Leitão, que a gente viu o trabalho do Paulo lá. Você tinha desde as crianças de 8, 7 anos até na fase de adolescência, né, ali 18 anos, e tem tudo bem organizado. Isso, Aglaus, pra gente é bem mais curto, né? Você consegue deter mais, porque a nossa periferia hoje o que faz com que o jovem comece a expandir ou é o mercado de trabalho, certo? Ou estudo direto, que é o que o governo, graças a Deus, está fazendo hoje nas escolas de tempo integral, com essa bolsa que está chegando agora, que o pé de meia... Um pé de meia fantástico do ministro Camilo e o presidente Lula. Isso é uma coisa que para as periferias, só quem mora nela e sabe o contexto de dentro, como isso é importante. Porque o jovem hoje ele precisa ir no cinema, às vezes ele não tem um trocado para ir. Isso vai ajudar muito. E aí quando tu fala é um tipo uma gratidão que você está aqui, é o desejo de continuar, de ajudar. E assim, eu passei por uma fase da minha vida que assim, brigador de gangue, pichador, e o esporte me salvou, essa instituição me salvou. E eu digo para todo mundo, né? Às vezes sou criticado pela minha própria classe, né? Sou mestre de capoeira, sou faixa preta de segundo dan, de boxe chinês, que é o Sanda, e sou faixa preta de kickbox. Alguns colegas meus, eles dizem, você dá aula de graça. Aí eles não entendem o que é o valor. Certo? Não é questão de academia, de ter A aula gratuita para mim, é porque assim, eu recebi isso tudo de graça. E assim, muitas vezes, até a própria capoeira, né? Você sabe da minha história, que sou do grupo Zumbi lá no Chilice. Eu saía daqui 5 horas da tarde, pegava o grande circular, para ir treinar no PC, para poder me formar. Passei quase 15 anos fazendo isso. Até que fecharam lá o PC, que é o novo Cuca, né? Meu mestre acabou perdendo emprego lá. Mas fui formado mestre em 2013, numa grande festa. Inclusive nessa grande festa, que foi os 40 anos do Grupo Zumbi, foi mais na frente, né? Mas antes teve minha formação. A gente teve essa grande festa também lá. A gente teve um apoio imenso do atual governador, na época deputado, ele que deu todo o suporte para a gente fazer uma festa. A gente foi pedir um apoio lá, até falando isso no podcast aqui, não sei se pode, mas vamos lá. A gente foi pedir um apoio ao Elmano e mostramos um projeto para ele. Aí ele disse assim, rapaz, vocês querem uma ajuda para isso, num projeto de 40 anos de história? Vamos fazer um negócio legal. Então ele que deu a ideia, ele que reverteu o que a gente deu uma festa belíssima. No Teatro Zé de Alencar, aniversário de Fortaleza, na mesma época, a gente comemorando 40 anos de capoeira, a gente lotou aquele teatro e fizemos uma festa. Eu ajudei na organização lá. O Grupo Zumbi é muito grato a isso, né? E aí, agora, essa questão, quando você pergunta, né? Você está aqui, você é grato? Sim, muito grato a isso, sim. Vou permanecer aqui, sou presidente até 2026. Depois de 2026, caso entre uma nova diretoria, eu vou permanecer aqui nessa instituição, porque o trabalho, eu tenho isso como uma dívida minha. Enquanto eu tiver teoria e prática, eu vou estar repassando isso para que o jovem que vem não passe pela situação que a gente teve que passar, que eles possam dali saber quais são os caminhos melhores, porque assim, essa parte da educação, quando eu entrei nessa instituição para ser educador, né, eu me lembro como se fosse hoje, duas coisas. Eu entrava na sala de reunião, né, para mim era um saco, porque eu não tinha intimidade com o pessoal. E para me apresentar, isso era uma dificuldade, meu nome, só para dizer meu nome. Hoje, se deixar eu falar, o pessoal pede logo para cortar o microfone, passar para outra. Mas isso eu aprendi nessa instituição, que a gente tem que se expressar, a gente tem que ter nossa opinião própria, a gente tem que entender um pouco para poder debater. Então eu sou muito grato a isso, né? A essa instituição, e vou estar sempre por aqui. Me diga uma coisa, Davi, o Convida fez esse trabalho de começar, além de acolher do trabalho social, mas também despertou uma consciência em você, consciência política. Sim. Você hoje é um militante do Partido dos Trabalhadores
Isso, o Convida também ajudou, contribuiu com isso, de despertar uma consciência política, assim, rapaz, por que é que o João Gurussu é um bairro pobre, por que é que nós somos trabalhadores, por que é que a gente sofre, a gente precisa se organizar em a luta política que pode melhorar a nossa vida. Foi por aí? Mais ou menos por isso, viu, Gleison? A instituição, ela sempre teve assim, a instituição não teve aquele lado político, né? Mas a gente sabe. Ela desperta, ela não direciona onde é a história partidária, mas ela desperta questionamentos por que a sociedade funciona dessa forma. A gente tem o tempo inteiro isso, né? Então, tudo que a gente vai discutir, a gente senta ali, é política, certo? Aí, isso eu comecei a entender depois que a gente começou a ter nossas formações. Então, que é importante ter formação para a juventude, porque quando eu entrei muito... falo até assim, não sei se palavra é essa, mas eu vou falar, eu acho que é muito leigo, né, sem entender. E quando a gente não entende, a gente não gosta. Aquilo enche o saco, quando a gente começa a entender, a gente vai buscando cada vez mais, achando que sabe pouco e vai, e abre um leque de conhecimento e a gente vai procurando, e às vezes a gente vai procurando até um partido que a gente se encaixe. Porque a gente está sempre naquelas brigas ali e entende que a sociedade precisa realmente da política, né? Na época, para mim, quem falava em política, política só é ladrão, só é não sei o quê. Mas quando você começa a entender e buscar e trabalhar dentro da política, dizendo trabalhar trabalhar conhecendo. Exato. Conhecendo, esse é o trabalho que eu estou falando. E aí você começa a entender que tem pessoas que realmente querem fazer a política certa, querem fazer uma política correta. O presidente Lula costuma dizer, Davi, que é o seguinte: se a pessoa não faz política, alguém vem fazer por ela e você vai ser vítima. Essa frase, Gleison, uma pessoa que me disse, hoje minha colega, eu acho que vocês sabem quem é, e foi daí que eu comecei a me interessar pela política também. E um projeto que veio para cá, eu já era educador na época, aí veio um projeto chamado Crescer com Arte. Aí veio a companheira Beth, ela veio como coordenadora para cá. E aí ela viu aquele negócio, né? Menino, tu tem uma articulação boa, todo mundo te segue, calma, os meninos te obedecem, você tem uma relação boa com a comunidade. Tu não pensa em política não, eu gosto da política, tá? Vamos conhecer comigo, tá? Você quer, tem interesse não? Por que eu fui com ela? Na época eu me aproximei muito tempo, né? Na época, prefeito Luiziane, me aproximei muito tempo do pessoal, conheci lá, entendi um pouco mais, comecei a me envolver. Então, quem fez eu entrar nessa parte partidária, eu agradeço sempre a ela que eu vejo, foi a Beth, né? A Beth me mostrou. Uma parceira, uma companheira muito valorosa, lá do João 23. Pronto. Minha vizinha lá. Então, foi ela mesmo que me deu esse norte, onde eu poderia ir, onde eu poderia estar, e eu me encaixei perfeitamente. Faço esse trabalho, estou por aqui. Você falou de várias ações que o Convida, mesmo hoje sem financiamento da Visão Mundial, mas tem vários projetos através de trabalhos voluntários, em parceria também com o poder público, que vocês desenvolvem. Sim. Eu vi ali na entrada, tem uma cozinha social do Ceará Sem Fome. E você trabalha dentro do projeto Ceará Sem Fome, a experiência desse projeto e o impacto para a comunidade. Eu queria que você pudesse comentar um pouco aqui sobre como é que você vê esse programa, qual o impacto que ele traz, principalmente para as famílias mais carentes. Assim, Gleison, quando fala de programa em si, eu acho que quando teve essa ideia desse projeto Ceará Sem Fome, eu acho que a primeira vista das pessoas, né, se espantaram um pouco, mas assim, quando esse negócio começa a acontecer e você começa a entender que as famílias que não tinham direito a uma refeição ali, estão tendo essa refeição, isso aí você vai para o contexto de visitar, eu tenho essa experiência de estar visitando as UG, né, visitando os locais onde as cozinhas, e você vê que aquela família consegue se reunir hoje em volta de uma alimentação, saciar sua fome, e o principal de tudo, você consegue ver ali
a dignidade que as pessoas têm em estar recebendo ali uma alimentação. E vamos falar assim, para não dizer que está elogiando demais, mas assim, você tem de segunda a sexta cardápios diferentes, acompanhado pelo nutricionista. A nossa primeira dama, Lia de Freitas, ela costuma dizer: eu quero que o alimento que seja entregue às famílias do programa Ceará Sem Fome é o mesmo alimento que eu possa comer, que qualquer cearense possa comer. Aí você falando da qualidade da alimentação, um acompanhamento de um nutricionista, a alimentação balanceada, todo o cuidado para que o povo cearense possa receber um alimento de qualidade. E você que trabalha vê isso, né? Exato. E assim, falando pela nossa instituição, aqui são 100 famílias que são atendidas, né? A gente distribui 100 marmitas todo dia. E a gente vê realmente aquelas pessoas que necessitam, que estão aqui, são cadastradas. A gente já teve pessoas que vieram: Davi, a gente pode retirar meu nome de uma vez para quem está na fila de espera, certo? Amanhã eu começo a trabalhar. Então, para a gente é o mais importante de tudo, sabe? Porque assim, o programa é maravilhoso. A gente espera que, assim, quando eu vi agora que foi lançado, que vai ter os cursos, né? Quando eu vi o próprio governador falando direto da boca dele, dizendo que a intenção maior do governo é que dentro desse programa seja feito ali um curso, um empreendimento para as famílias, para que daqui a pouco a gente não precise estar distribuindo a refeição, que as famílias possam estar comprando sua própria refeição, possa estar se reunindo, sentando e vendo a vida que a gente deseja para todas as nossas famílias. A importância desse programa, eu acho que é imensa, né? Não tem como mensurar isso assim, em palavras, né? Para a nossa comunidade aqui, eu acho que para todo o estado, é um programa que... As pessoas, você disse que tem 100 pessoas que vêm receber aqui o alimento de segunda a sexta. A reação das pessoas, elas reconhecem que isso é um programa isso faz parte de um programa de governo, Davi? Sim, você reconhece sim, né? Na instituição, sabe que é um processo que vem agora da eleição do nosso presidente também, né? Por isso que abriu essas portas, a gente sabe. Exatamente. A gente sabe que a gente passou aí um tempo aí na pena, como diz, né? Ainda mais falando isso das ONGs, muita gente fechou, muita ONG fechou as portas, não aguentou, estão se reerguendo agora, abrindo de novo com tudo que está sendo ampliado, né? Com todos os programas que estão aparecendo agora, as instituições estão se encaixando de novo, querendo, algumas ressuscitando aí, e algumas que ficaram, né? Que são instituições guerreiras, assim como a nossa instituição aguentou firme e forte aqui, para continuar esse trabalho, né? Então a gente vê que eles reconhecem sim, reconhecem que é uma coisa, eles fazem até brincadeira, né? Mesmo que buscar o nosso almoço aqui do Barbudinho, né? E eles ficam brincando entre eles, sabem que isso é uma coisa, às vezes gera até um debate suave, né? Vocês viram que agora melhorou o negócio, tá? Eles começam a discutir Bolsa Família, começam a discutir moradia. Então isso é importante também para a gente, enquanto instituição, que a comunidade possa se apropriar disso. A gente entra de vez em quando isso no debate, isso é política, isso a gente aprende dentro da instituição. E quando aí é importante do que eu te falei no começo, daqueles temas que eu trabalhei dentro da capoeira, que isso a Helena falava pra gente, né? Eu cito a Helena porque ela é a coordenadora que a gente tinha aqui, que é assim, eu dizia sempre pra ela, né? Poxa, mas é difícil encarar a Helena, porque ela exige, só uma porra de dizer que ela é chata pra caralho. Mas assim, hoje, o que eu tenho assim, de questão de planejamento, um pouco que eu tenho de planejamento, de aprendizado, foi com ela, porque ela sentava aqui, ela dizia assim: ó, Davi, teu relatório aqui tá uma bosta, mas você quer fazer direito, sente aqui que eu lhe ensino. Aí sentava, ela explicava tudo direitinho. Hoje eu consigo fazer um plano de aula maravilhoso, porque ela me passou sentadinho ali, consigo relatar minhas ações e consigo entender um pouco mais dos projetos, de como funciona, qual é o nosso objetivo ali, por que a gente está fazendo aquilo, como a gente avalia depois. Então eu agradeço mais a Helena também nessa parte e nessa instituição, né, porque ela era coordenadora. Voltando para os outros projetos que eu abordei, você falou aqui que tem um projeto com mulheres. Sim. Tem, vocês também recebem muitas vezes projeto de capacitação profissional. Sim. E esportes. São essas áreas que vocês têm maior atuação do Convida.
Dentro do esporte, você já citou, e de capacitação profissional, como é que os cursos vêm para cá, Davi? Pronto, a gente conseguiu uma parceria com a SPS também. Conseguimos aqui, primeiro a gente teve um curso de marketing e venda, né? Que foi concluído pela turma. E junto com esse marketing e venda, a gente teve corte e costura. Corte e costura, inclusive depois de corte e costura, as meninas, junto com quem estava à frente de corte e costura era a Urbaniza, né? As meninas conseguiram ainda, depois do curso, elas receberam uma máquina e depois elas conseguiram, Aglailson, uma parceria com um projeto chamado GIA, que era fabricar umas bolsas, né? Então, assim, era uma loucura aí de pegar e de fazer 2.000 bolsas, eu acho que era 20 dias, não sei, menos de um mês, né? Mas sei que elas conseguiram bater a meta delas, fizeram aí, para alguns a primeira vez que estava na parte da... A única coisa que teve foi o curso, né, que foi muito importante. E a gente recebeu, teve mais um curso de barbeiro, inclusive hoje é o dia de entrega dos equipamentos, né, das pessoas, que deve estar chegando por aí, a gente marcou aí para as 6h30. E a gente tem essa parceria, né, essa formação. Graças a Deus a gente está aqui, eu acho que bem mais por aí, a gente está aqui com os ofícios para implantar e solicitar ao governo. A gente tem uma abertura com esse governo aí, é totalmente diferente, né? A gente é recebido, certo? Nosso ofício a gente sabe que gera um protocolo que a gente vai poder acompanhar. Então o negócio está melhor, está fluindo. E você falou também, que é importante a gente frisar, da relação do Convida com a comunidade. Você falou aqui que vem gente de outros bairros. Sim. Então Convida, quando nós viemos para cá, aí você pergunta um morado aqui próximo, onde eu Convida? Ele diz, é ali. Você entra ali na rua e tal. Então tem essa integração da entidade com a comunidade, não é isso? Tem sim, mas eu acho que a instituição aqui, a gente tira vou falar uma parte que talvez não seja adequada, mas para a linguagem de hoje ela serve muito. Essa nossa instituição, ela nunca foi mexida por ninguém. Estou falando de mais de 20 anos. Tem um respeito de toda a comunidade. Respeito de toda a comunidade. E assim, essa instituição, se você precisar aqui, procura algum responsável. Se eu não estiver aqui, procura a Urbaniza, procura a Valzeni, todas as pessoas que são membros aqui, ou da diretoria, ou os sócios fundadores, eles têm acesso à instituição. E qualquer outra pessoa da comunidade também tem acesso à instituição. E eles têm um respeito pela nossa luta, pelo trabalho que o Convida desenvolve. A gente recebe de vez em quando algumas doações também, a gente passa para a comunidade, a gente atende aqui a comunidade das quadras, que é aqui embaixo, atende a comunidade que é aqui nos arredores. Então a gente tem aqui com a comunidade, eu acho que um termo de parceria com essa comunidade que Convida, né, do Santa Filomena. Eu acho que o Convida aqui ele tem eu acho que a maioria das pessoas que hoje são adultos, eu acho que, por exemplo, eu falo pela minha atividade em si, a gente tem um dado muito importante que a maioria dos meninos porque é o nosso objetivo, né? O pessoal pergunta, Davi, cadê os meninos? Tem quantos professores, quantos mestres já formou? Até agora eu não formei nenhum mestre. Mas se for analisar, os meninos que começaram comigo do início, para mim é uma satisfação imensa, né? Vou dar exemplos de alguns. Teve um pra cá que veio treinar capoeira comigo, porque o irmão trouxe. Ele estava com depressão, ele é do Barroso, o Adriano. Ele assistir isso aqui vai saber do que eu estou falando. Ele veio pra cá, com pouco tempo ele começou a interagir bastante, gostou, realmente a atividade começou a vir, né, para a família dele isso foi muito importante. E aí, Aglailson, com pouco tempo, eu já tinha alunos graduados, mas ele era, pela responsabilidade que ele tinha, ele era um dos caras que eu deixava à frente aqui. E aí, era um bom líder. Aí, para encurtar a história, o Adriano, a gente conversando com ele, o Adriano voltou a fazer o EJA. O Adriano terminou o EJA. O Adriano tentou uma vaga na UES, passou, né? O Adriano hoje é formado em letras, né? Tem um grupo lá na igreja que ele atua, né? Eu esqueci o nome dos meninos, parece uns escoteiros, que ele é à frente daqueles meninos, ele tem um grupo maravilhoso lá, faz um trabalho no Barroso hoje na igreja. E assim, não tem nada a ver com capoeira, mas ele sabe que começou esse trabalho aqui dentro. Aí vou dar um exemplo de outro, o Rodrigo Leite. O
O Rodrigo se formou em educação física, já tem mestrado, já tem a própria clínica dele na UDO, junto com a equipe que se formou. Você como acompanhou esses meninos que hoje, né, já são formados, como você citou aqui, é muito gratificante, né? Demais, quando a gente se encontra, a gente pode encontrar esses meninos ou na rua ou em qualquer outro ambiente, a gente recebe a gratidão deles, o reconhecimento, né, que eles têm por ter passado por aqui, e sabe que assim, o que a gente teve aqui não foi uma aula de ginga, de salto, de movimentação, mas sim a parte que a gente trabalhava na nossa teoria e os encaminhamentos que estudava, que eu chamo isso de formação, de você instruir um jovem, dizer para ele que estudar é mais importante do que qualquer outra coisa, que ali ele vai conseguir o futuro dele, que ali ele vai conseguir garantir os direitos que ele tem, certo? E vai saber definir também seus deveres. Isso pra gente é o que é gratificante. Vou falar outro, né? Tinha outro que ele não, todo mundo vai se agarrar com ele porque ele não conseguia fazer uma ponte. Ele não conseguia, até nunca conseguiu. O nome é Marcelo. O Marcelo hoje ele tem a maior retífica que tem lá na Clarim de Queiroz. E ele começou a trabalhar lá como auxiliar de mecânico, só limpando as coisas. Hoje ele tem a retífica dele, retífica Freitas. Certo? Hoje ele contrata pessoas e a grande maioria dos contratos dele é muito importante eu citar isso. A maioria dos contratos que ele faz são meninos da comunidade que ele morou. Ele deu a oportunidade a muita gente aqui da região, somente perto onde ele morava, que é o Marcelo. Então, assim, são experiências que têm a ver com o nosso quadro aqui, que é Gente que Transforma. Nós já estamos caminhando aqui, pessoal, para o encerramento desse episódio. Agradecer ao Davi por nos receber aqui e nos apresentar aqui ao Convida. E eu queria que você pudesse, Davi, fazer a despedida aqui, as considerações finais para as pessoas. E reforçando, esse tipo de projeto, como Convida, e com pessoas como Davi, são que realmente vale a pena, que é servir as pessoas, que é transformar a vida das pessoas, e o Davi é uma das pessoas que ajuda a transformar a sociedade. Então, Davi, eu queria que você pudesse fazer aqui as considerações finais para o nosso público. Então, só dizer assim, que esse trabalho comunitário, eu acho que você tem que ter dedicação dele, né? A primeira coisa é acreditar em você mesmo, que isso é uma parte muito importante. Nessa parte fui muito desafiado de dizer, você não tem capacidade de fazer isso, você não tem capacidade de fazer aquilo. Isso me motivou muito e dizer assim, eu tenho capacidade de fazer, né? Porque eu consegui uma transformação, por que não multiplicar isso? E outra coisa que eu aprendi com a Helena, né? A Helena uma vez me pegou nessa sala e disse assim, tu vai querer ficar dentro do ovo ou tu vai querer expandir com o corpo? Eu disse, eu quero expandir. Então voa. Então, importante vocês terem isso, né? Essa dedicação. Não façam nada esperando gratidão, certo, do outro, porque poucas pessoas, é uma virtude das pessoas. Poucas pessoas vão ter isso. Se você fizer isso, você vai acabar ficando triste porque não vai ter gratidão, não vai... Mas quando você vê esse trabalho de desenvolvimento das pessoas, de jovens, homens e mulheres, seguindo uma trilha educativa, andando num caminho que é de cidadania, isso faz com que você continue o trabalho, faz com que você possa acreditar que as ONGs, e falo do Conselho Nova Vida, tem esse poder de transformação. Pessoal, quero agradecer a vocês aí que irão nos assistir, que estão nos assistindo, e também pedir a vocês que possam ir lá no nosso canal, começar a seguir o canal Alimentando Corações, possam curtir esse episódio, não custa nada, só clicar lá no botãozinho e curtir esse episódio que nós estamos aqui encerrando. Mais uma vez, obrigado ao Davi, e o Davi é Gente que Transforma.